Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 moedas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 21 de setembro, 25º domingo do tempo comum, Evangelho de São Lucas. Lemos aqui a versão mais breve, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Aliás, nós lemos aqui a longa, né? Lucas 16, de 1 a 13. E aqui é interessante que a parábola, essa parábola do administrador que servia a um patrão rico, é uma imagem. Aqui nós já começamos a olhar para uma imagem da nossa vida. Quem é esse patrão? Quem é esse homem rico que nos confiou a administração, né? A administração dos seus bens? Ora, qual é o bem? Qual é o bem precioso de Deus? Nós somos o bem precioso de Deus. Nós viemos de Deus e para Deus nós deveremos voltar. Deus investiu em nós. Deus nos deu os seus dons. Deus nos deu a vida. E é interessante que o profeta Jeremias diz, né? Antes que no seio da sua mãe você fosse formado, eu já te havia te conhecido. O Salmo 138 vai dizer que Deus nos teceu, né, com mãos de artista no ventre da nossa mãe. Que Deus, ele pensou em nós. Que Deus, ele nos quis. Então, aqui já começa algo maravilhoso nesse evangelho de hoje, meus irmãos. Veja, nós não somos um fruto do acaso. Pode até ser que você não tenha sido planejado pelos seus pais. Pode até ser que você não tenha sido pensado naquele momento pelo seu pai, pela sua mãe. Pode até ter sido que talvez você não tenha sido querido. Mas saiba, você foi querido por Deus. Eu e você, nós fomos queridos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para poder existir. Sim, somos contingentes. Nós existimos, mas nós poderíamos não existir. Nós existimos porque Deus, ele nos ama. Ele nos quis. Ele pensou em nós. Antes que nós existíamos, Deus, ele já pensava em nós. Então nós somos frutos do amor de Deus. Mas não fica só por aí. Então a primeira grande comunicação, né?
primeira grande comunicação de Deus, do amor de Deus a cada um de nós, é a criação, né? Deus, ele criou tudo para nós, né? Ele criou o mundo e ele nos criou e ele nos chamou à existência. Nunca podemos esquecer que criar, na linguagem bíblica, é trazer aquilo à existência, aquilo que não existia. Criar é tirar do nada, mas não só isso. Santo Tomás de Aquino e o Catecismo nos ensina que o ato criador de Deus é um ato que Deus ele está sustentando agora no ser toda a criação, de maneira que se Deus pudesse ou deixasse de pensar em mim e em tudo que ele criou, tudo cairia no nada, tudo voltaria ao vazio. Vamos lembrar que lá no início, no livro do Gênesis, diz que o caos reinava e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus do caos, ele tira o cosmos. E aí daí que vem a palavra cosmético, né? Ele tira do caos o belo, o cosmo, a harmonia. Então Deus, ele pensou, ele preparou. Então essa grande primeira comunicação de Deus, só isso daí, né? Só isso daí já valeria a pena a gente administrar bem aquele dom que Deus nos deu, a criação. Isso comporta, em primeiro lugar, a nossa vida, o mundo criado, né? E todas as realidades que Deus criou por amor de nós. Deus não precisava, para ser a criação não acrescenta nada à felicidade da Trindade, nada. Deus, ele continua sendo Deus sem mim, mas eu sem Deus, eu não sou nada, porque ele pensou em mim. Então, essa é a primeira grande comunicação. A segunda grande comunicação de Deus por mim, a salvação. Sim, mesmo depois de nós pecarmos, Deus, ele nos salvou. E olha que bonito, ele não só nos devolveu o estado de paraíso. Não, Deus fez mais. Deus não nos deu simplesmente uma vida préternatural, mas ele nos chamou à realidade da vida sobrenatural. Ou seja, Deus nos chamou à realidade da vida dele, a felicidade da Trindade. A felicidade da Trindade. E é por isso que, aqui já no início desse evangelho, né, Deus, ele confiou a administração de tudo isso para nós. Livro do Gênesis, lá no início, né? Ele confiou tudo ao homem, o homem que deu nome a todas as coisas. Disse que o homem teria que governar esse mundo, os animais, tudo estaria submetido ao homem. Mas não só isso, a administração do mais importante, da nossa própria vida. Da nossa própria vida. E aqui o evangelho segue Jesus, então, na negativa, ele fazendo o elogio àquele administrador desonesto. Porque Deus falou para ele, você já não pode mais administrar os meus bens. Não dá mais para você, né? Porque eu ouço a teu respeito, né, que você está esbanjando os meus bens. Meu irmão, minha irmã, enquanto leio essa palavra, Jesus me dá uma outra, me lembra uma outra. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse vai salvá-la. Esse vai encontrá-la de novo. Quando é que nós estamos esbanjando a vida de Deus que está em nós? Quando nós não queremos mais o Senhor. Quando nós preferimos o pecado a Deus. Nós estamos então esbanjando o bem primeiro que Deus nos deu, que é a vida. Essa vida que ele nos chama à existência. Então, o que eu ouço a teu respeito? O Senhor poderia dizer hoje, o que eu estou ouvindo a teu respeito? O que eu ouço a teu respeito, eu vou te tirar a administração. É aquilo que Jesus diz, eu vou colocar adubo, né? A árvore que não dá fruto, ele corta. Ele corta. Jesus, quando olhou para a figueira e procurou figo nela, procurou fruto naquela árvore, ele disse lá para o administrador, olha, vamos cortar essa árvore. E o administrador disse, não, Senhor, vamos colocar adubo, deixa eu deitar adubo. Ano que vem, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais um tempo. Ano que vem,
Se o senhor procurar fruto e não achar, então sim, aí o senhor corta. Mas vamos dar uma chance. Meus irmãos, essa é uma imagem maravilhosa daquilo que Jesus está fazendo por nós agora. Jesus está diante do Pai nesse momento, dizendo para o Pai: não, Pai, espera mais um pouco. Vamos dar mais um tempo, vamos dar mais uma chance. Jesus está nesse momento segurando o braço do Pai, porque por Deus Pai ele já tinha acabado com isso, com essa bagunça que é esse mundo, com tudo de errado que nós estamos vendo, com o homem virando as costas para Deus. Mas Jesus está segurando. Deixa mais esse ano, eu vou cavar em volta, eu vou investir mais neles, eu vou colocar adubo, eu estou dando para eles o meu corpo, sangue, alma e divindade, eu estou dando o meu espírito, eu estou colocando os meus dons, eu estou cercando eles de cuidado. Espera mais um pouco. É isso, irmãos, se trata disso. Jesus está segurando o braço do Pai para que eu e você não faça como o filho pródigo, que foi para uma região longínqua. E Santo Agostinho, quando comenta aquele texto do filho pródigo, Santo Agostinho diz que a região longínqua é a ausência de Deus. É o afastamento de Deus, é o homem se colocar no centro e deixar Deus fora da vida do homem. Se trata disso. Se trata disso. Então, quando o Senhor aqui está elogiando, Ele quer que nós não sejamos bobos, mas sejamos espertos naquilo que é o mais importante, que é a salvação das nossas vidas, que é a salvação das nossas almas, que é estar presente diante de Deus e não abandonar Deus por nada. Os santos da igreja, São Roberto Bellarmino vai dizer que perder Deus é perder tudo. Quem perde Deus, perde tudo. Perde o bem mais precioso, o sumo bem. Nós estamos correndo atrás de tantas coisas, de tantas realidades. Mas se nós ganharmos todas essas coisas, Jesus diz isso no Evangelho, o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você vier perder aquilo que é o mais importante, que é a nossa vida. A nossa vida, e essa vida não é simplesmente bios, mas é zoé, a nossa vida com Deus, a nossa vida diante de Deus. Perder Deus é perder tudo. Por isso Santa Teresa diz: a quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Meu irmão, minha irmã, quem tem Deus, não falta nada. E nós não podemos mais bobear com a administração e esbanjar aquilo que o Senhor investiu em mim, investiu em você, para que a gente possa viver a eternidade feliz com Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.